Olá pessoal, espero que estejam bem e obrigado pela atenção de vocês aqui junto ao tutorial. Eu queria mostrar a vocês aqui uma implementação que foi feita na versão 4.4, que é a versão mais atual, que está oficializada lá no site do Blender, e é em relação à edição de textos pelo sequenciador usando uma trilha de texto no Video Editing. Para a gente entrar no modo de edição de vídeo, a gente vai clicar aqui, eis aqui a nossa área de edição de vídeo. Cá em cima é o Preview, aqui o sequenciador, caixa de propriedades e a área de pastas de arquivos. Tá? Para a gente adicionar um texto no sequenciador é bem simples. A gente vem aqui em Add, tem a opção Text. Mas a gente também pode utilizar o cursor na área e usar o atalho Shift A. E vocês vão encontrar a mesma opção, ó, Text. Quando eu clico, ele já cria para mim uma trilha de texto. Vocês vão ver que essa trilha de texto, que tem essa cor aqui, num tom marfim, apresentando 25 frames. O que isso quer dizer? Que esse texto aqui adicionado inicialmente, que vocês estão vendo aqui nessa área, ele tem 25 frames. Só que aqui em cima vocês estão vendo que eu estou utilizando a condição de marcação em tempo. Para eu ver em frames é bem simples. É só usar o cursor na janela e usar o atalho Ctrl T. Eu mudo de tempo para frames. Aqui vocês podem ver, ó, que no frame 25 é quando termina o texto. Eu posso alongar esse texto? Posso. Eu posso colocar ele a partir de qualquer frame aqui que eu quero que ele execute. Mas eu vou deixar aqui no frame 0. Ele vai começar do frame 0 ou do frame 1, melhor dizendo, tá? Cá no canto vocês vão ver a quantidade de frames que tem o texto, 25. Para poder alongar, eu vou encostar o cursor aqui nesse canto direito, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou arrastar e vou deixá-lo aqui até o frame 100. Esse texto agora, se eu der um player, vai ter o tempo de 100 frames, que equivale a aproximadamente 5 segundos, certo? Até aí tudo bem. Para eu poder alterar os parâmetros desse texto, eu tenho aqui nessa janela da direita a opção Strip, onde vocês vão ver o texto que está escrito lá em cima. Antigamente eu escrevia o texto por aqui, eu vim aqui, escrevi uma palavra, por exemplo, experimento, e esse texto ficava. A partir desses transformadores aqui, eu poderia fazer o movimento dele. Aqui eu posso movimentá-lo para qualquer canto da minha área, tá certo? Posso rotacioná-lo, fazendo um movimento de rotação nele para qualquer ponto aqui da área de renderização. E até mesmo fazer uma escala, alongá-lo por Y, ou alongá-lo ou comprimi-lo pelo eixo X. Mas toda edição que eu queria fazer no texto, eu não tinha como fazer nele aqui diretamente. Eu tinha que vir aqui para poder reescrever. Eu vou vir aqui embaixo na opção de estilo e vou mudar a fonte desse texto. Então eu venho aqui em Open, ele vai diretamente para a pasta de fontes do meu sistema, que é o Windows. Vou usar essa fonte aqui, Arial Black. Pronto, está aqui a fonte que eu estou usando. E o tamanho dela aqui está em 60. Eu vou aumentar para fazer um texto maior, para vocês identificarem. Aqui eu posso também, na opção Color, escolher a cor que eu quero para o texto. Verde, azul, etc. Cá embaixo eu tenho a opção de colocar no texto um efeito Outline, que é o quê? É aquele contorno. Posso vir aqui e aumentar essa linha de contorno, vocês vão ver um contorno com uma tonalidade escura. Como eu estou com um fundo aqui muito escuro, é imperceptível, tá? Mas eu vou trazer para cá. Aqui está a minha pasta de vidas, um vídeo que eu baixei gratuitamente e vou trazer essa trilha para cá para cima, tá? Vou deixar aqui em cima do texto. O que é que vocês vão ver aqui? Existe um áudio e um vídeo ao mesmo tempo. O áudio não está saindo porque eu estou sem a opção de áudio. Mas eu quero separar a trilha de áudio e de vídeo. Então, com esse arquivo que eu baixei aqui, eu vou simplesmente usar o botão direito e vou usar essa opção chamada Disconnect Strip. Ele divide a trilha em uma trilha de vídeo, que é azul, e a trilha de áudio, que é a verde. Eu vou excluir a de áudio, que eu não vou precisar. Vamos voltar. Dando play, vocês vão ver somente o vídeo. Ué, cadê o texto? Para que o texto apareça, ele tem que estar em cima da trilha de vídeo. Então eu tenho que selecionar o texto, jogar cá para cima, aí vocês vão ver o texto. E reparem que aqui em cima eu já tenho, ó, o contorno aparecendo. Esse contorno vocês podem também determinar qualquer cor aqui para ele, tá certo? Pode ser uma cor vermelha, verde, azul. É só usar esse color aqui e justificar. Eu vou deixar na tonalidade preta. Se eu não quiser o outline, quiser dar um efeito com sombreamento, eu venho na opção Shadow. Ele cria uma sombra. Essa sombra aqui, eu posso escolher um offset de deslocamento para criar o efeito de sombra.
e eu crio uma sombra. Mas posso também, se quiser, usar a opção de contorno. Diminuo aqui, eu tenho um contorno no texto, ao mesmo tempo tenho uma sombra. Então, a partir desses ajustes que aparecem nessa caixa de propriedades do sequenciador, trilha, que é o strip, a gente consegue alterar todos esses parâmetros. Antes, a gente tinha um certo problema para poder editar esse texto diretamente aqui pela tela de vídeo. Nas versões anteriores não tinha como fazer isso. Nessa versão atual, surgiu uma possibilidade de modo bem prático. Como? A gente seleciona a trilha, mantém o cursor nessa janela de cima e usa a tecla Tab. Vocês podem notar, eu vou tirar aqui só o vídeo para que vocês vejam, quando eu selecionei, apareceu uma caixa para eu editar o texto que eu quiser. Por exemplo, aqui eu posso apagar esse texto e reeditar. Posso usar o Enter para criar uma segunda linha, texto, reeditar texto. Pronto. Eu consigo editar o texto diretamente agora pela Preview. Se eu usar o Tab, eu saio do modo de edição. Se eu usar o Tab, eu entro no modo de edição. Lembrando a vocês que para isso acontecer, é necessário que a trilha de texto esteja aí funcionando. É essa implementação que vem ser agregada aqui na versão nova, que é a versão 4.4, que a gente pode aproveitar para fazer já edições diretamente na tela Preview junto aos nossos vídeos. E cabe a gente criar certos efeitos possíveis. Selecionar a trilha de texto, vir aqui na opção de transformações, ó, deslocar apenas o texto, em vez da nossa imagem de vídeo que aparece no fundo. Exemplo. Ele está usando aqui o modo de rotação com esse fator aqui em 0,24 graus. Então aqui, com ele selecionado, eu vou clicar nesse pontinho. Automaticamente aqui vai ficar amarelo. Ele lançou na linha de tempo um quadro-chave de rotação. Só que eu quero que nesse ponto aqui eu tenha uma outra rotação no texto para que ele faça esse movimento aqui, ó. E aqui eu venho, ó, e clico novamente para criar a segunda chave. Se eu voltar a minha animação, percebam que eu fico com ele e de repente o texto começa a rotacionar, sendo feito de modo bem prático o efeito. Se eu quiser aumentar mais ainda o texto aqui na janela, lembra vocês que a gente pode, ó, aumentar ou diminuir o que a gente quiser aqui no efeito. Esse modo editor é a novidade que veio aí implementada nessa versão 4.4. Bom, aproveita e até o próximo vídeo.